Os anos 80 foram mais do que luzes de neon, hits de pop e franquias de sucesso. Foi também uma década em que cineastas empurraram os limites da decência, do horror e da censura. Alguns filmes abalaram a crítica. Foram banidos mesmo. Esses não eram chocantes, eram tabus. Alguns foram rotulados como obscenos. Outros provocaram incursões policiais e prenderam diretores, muitos deles. São 15 filmes proibidos dos 80 que abalaram o público. Cannibal Holocaust, de 1980. Nenhum filme é tão controverso quanto Cannibal Holocaust em sua época. Dirigido por Ruggiero Deodato, este terror italiano foi brutalmente realista mesmo. Isso provocou grande repercussão na mídia, ao ser lançado, apresentado como terror em estilo documentário, com filmagens encontradas. O filme acompanha uma equipe de resgate que procura cineastas desaparecidos. No interior da Amazônia, o que eles descobrem é uma realidade de selvageria brutal, violência tribal, canibalismo e cenas que borram a linha entre ficção e realidade. O que chocou o público não foi só o gore extremo, mas as mortes de animais gravadas. Tartaruga é massacrada graficamente, e o público observa mortes de um macaco, porco e outros. Essa violência ultra-realista, somada ao tom do filme, levou as autoridades italianas a crer que Odo fez um filme snuff autêntico. Ele foi preso por assassinato e forçado a provar em tribunal que seus atores estavam vivos. O filme foi banido em mais de 50 países, incluindo Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia. Mesmo hoje, ele permanece restrito em vários lugares. Enquanto alguns o aclamam como uma crítica brutal ao sensacionalismo e à exploração ocidental, outros o veem como puro sadismo disfarçado de arte, seja obra-prima ou monstruosidade. Holocausto Canibal continua sendo um dos filmes mais infames já feitos, e o expoente do cinema banido 2, o Evil Dead, 1981. O clássico de terror de baixo orçamento de Sam Raimi. Talvez hoje seja um favorito de culto, mas no início dos anos 1980, foi tratado como contrabando, banido no Reino Unido durante o notório pânico dos vídeos nasties. O filme foi considerado obsceno por seu gore implacável, cenas de possessão demoníaca e imagens perturbadoras. A polícia apreendeu cópias de VHS em lojas de vídeo, e distribuidores enfrentaram processos sob a lei de publicações obscenas. A trama é enganadora. 5 amigos vão a uma cabana remota na mata para despertar espíritos após ler o livro dos mortos. A seguir, uma descida sangrenta à loucura, enquanto os personagens são possuídos, mutilados e, por fim, destruídos por forças sobrenaturais. O trabalho de câmera de Raimi, frenético, deu ao filme energia de pavor que poucos filmes de terror da era conseguiram igualar. O que chocou os censores foi a infame cena do ataque à árvore, mesmo para os fãs mais fanáticos de terror. Essa sequência foi perturbadora. Junto com a recusa do filme em ceder a cada 5 minutos, traz gritos, sangue e terror. Foi visto como perigoso demais para assistir em casa, apesar da proibição. O Evil Dead ganhou seguidores por cópias clandestinas e bootlegs. Seu sucesso levou a 2 continuações e consolidou Bruce Campbell como lenda do horror. Hoje, ele é saudado como um dos filmes independentes de horror mais importantes de todos os tempos. Mas, quando chegou às prateleiras pela primeira vez, Possession, de Andrzej Żuławski, em 1981, foi considerado mal demais para ser assistido. Possession, 1981. A Possessão de Andrzej Żuławski não foi apenas um filme de horror. Foi um colapso psicológico, um sonho febril de tormento emocional e terror surreal, lançado em 1981. O filme mostra a história de um casamento em ruínas. Sam Neill é um espião que volta para casa e encontra ainda a esposa, interpretada por Isabelle Adjani, distante e escondendo um segredo monstruoso. O que começa como drama doméstico mergulha na loucura, com assassinatos e uma criatura desumana nascida do desespero psíquico. No núcleo da possessão, a atuação crua e desgovernada virou lendária. A cena de Isabelle Adjani no metrô, em que convulsiona e grita, parece um surto nervoso, um dos momentos mais perturbadores do cinema. Ela ganhou o prêmio de melhor atriz em Cannes, mas horrorizou censores no UK e em outros países. A mistura de arte, surrealismo caseiro e horror corporal foi demais para o público dos anos 80. Foi banido no Reino Unido e entrou na lista Videonasties, cortes pesados em outros lugares,
Críticos divididos. Alguns elogiaram o brilho, outros acharam bem incoerente e grotesco. Com o passar do tempo, no entanto, a Posse tem sido reavaliada como uma obra-prima, uma dolorosa metáfora da identidade do divórcio e do colapso da psique humana. Mas, em 1981, foi visto como um ato de violência cinematográfica, um filme intenso e perturbador para uma sociedade civil. 4. Pink Flamingos, relançado em 1981, embora tenha sido originalmente lançado na década de 1970. Pink Flamingos foi relançado no início dos anos 80 e banido de novo em várias regiões, por causa do seu choque, dirigido pelo Papa do Lixo, John Waters. Este clássico underground segue Divine, um personagem obcecado por sujeira que vive em trailer e disputa o título de pessoa mais imunda que vive. Mas a premissa do filme mal cobre o que se desenrola do começo ao fim, muito. Pink Flamingos é um ataque total ao bom gosto. Os espectadores assistem a sexo explícito, fetiches estranhos e cenas sem simulação que já deixaram críticos experientes enojados. Um momento infame mostra Divine consumindo fezes reais de cão, e atos chocantes para quem assiste. Isso virou uma grotesca honra para quem ousasse vê-lo. O relançamento nos 80 reacendeu a polêmica. Na Austrália e no Canadá, foi banido ou retirado dos cinemas. No início, censores o consideraram perigoso à moral pública. Mesmo exibições clandestinas eram invadidas ou protestadas. Apesar da sujeira e da fúria, Waters criou sátira, crítica áspera aos valores da classe média, à fama e ao voyeurismo da mídia. Com o tempo, Flamingos Rosa tornaram-se cult. Mas, no começo dos anos 80, era nojento para a distribuição. O relançamento garantiu seu lugar não apenas na história do cinema, mas no sólido legado duradouro do cinema de bandas. 5. Calígula, 1980. Calígula não era apenas um filme. Era um circo para maiores, disfarçado de drama histórico, financiado pela Penthouse e dirigido por Tinto Brass. O filme narra Calígula, imperador romano, da loucura e tirania, com elenco que incluiu Malcolm McDowell, Helen Mirren e Peter O'Toole. Tinha artifícios de prestígio, mas assim que as câmeras rolaram, transformou-se de início em algo muito mais sombrio. A edição final ficou famosa por suas orgias gráficas, nudez frontal, violência sexual e cenas de execução brutal. Bob Gucci, editor da Penthouse, supostamente incluiu cenas de sexo não simuladas sem o consentimento do ator, transformando o que seria um filme de arte em pornografia hardcore. A reação foi muito rápida e severa. Cula foi banida em vários países, e na Itália. No Secumeia, houve dificuldades para distribuir e surgiram várias ameaças legais. Críticos abertos a filmes explícitos recusaram o conteúdo extremo e a narrativa caótica. Vários cinemas exibiram o filme. Foram alvo de piquetes. A polêmica, de fato, garantiu o legado. Calígula tornou-se o filme proibido de ver, épico de sexo e sangue. Hoje, é estudado como exemplo de ego excessivo e do que ocorre quando ninguém diz não aos cineastas. Em 1980, foi banido por ter ido longe demais. Mesmo para o Império Romano, poucos filmes de 1980 borram a fronteira entre horror e realidade como Faces of Death, promovido como documentário. Essa compilação de pseudo-snuff pretendia mostrar imagens reais de mortes humanas e animais, de execuções e acidentes a rituais e suicídios. Embora grande parte das imagens tenha sido encenada com efeitos especiais, o filme continha trechos autênticos, tornando quase impossível distinguir plenamente. Fact from Fiction, dirigido por John Allen Schwartz, sob o pseudônimo Conan Less. O filme abre com um aviso de que o que você verá é real. Isso bastou para deixar o público nauseado, desmaiar ou abandonar os cinemas por completo. Boca a boca, espalhou-se rápido, e também ocorreram as proibições. Faces of Death foi proibido em mais de 40 países, incluindo Austrália, Nova Zelândia e Europa. Os censores ficaram horrorizados, não pelo conteúdo, mas pela natureza enganosa do filme. Ele distorceu a realidade de modo a manipular o público. Críticos o chamaram de exploratório e imoral. Psicólogos debateram o seu impacto na psique no Reino Unido. Foi rotulado como vídeo nojento e apreendido pela polícia. Razzias
Pela controvérsia ou por causa dela, o filme tornou-se culto. Cópias piratas circularam como contrabando, exibindo faces da morte. Um dos filmes banidos dos anos 80, mais comentados. Ele gerou várias sequências, todas igualmente repudiadas e banidas em muitos locais. Embora o choque pareça datado hoje, na época era um desafio do cinema. Você tem coragem suficiente para assistir? 7. A Última Casa, na Dead End Street, relançamento dos anos 1980. Embora tenha sido originalmente produzido em 1973, A Última Casa, na Dead End Street, não ganhou ampla atenção até seu relançamento em VHS, nos anos 1980. Foi aí que começou a verdadeira controvérsia. Dirigido por Roger Watkins, sob o pseudônimo Victor Janus, o filme conta da história de um ex-condenado recém-libertado, que decide criar um sétimo nome para si mesmo, produzindo filmes snuff. O que se desenrola é uma descida depravada à tortura, ao sadismo e ao niilismo, filmada em estilo granuloso que faz tudo parecer perturbadoramente real. O filme era desde há muitos anos fortemente comentado como sendo um autêntico filme snuff, de verdade. As audiências sussurravam se a tortura e a mutilação eram reais, pois os rostos dos atores estavam escondidos e os efeitos eram ásperos, mas convincentes. Quando relançado em vídeo doméstico nos 80, logo entrou nas listas de vídeos proibidos e foi banido ou retirado das prateleiras no Reino Unido e em outros países. Seu título, ecoando The Last House on the Left, de Wes Craven, aumentou a confusão. Muitos acharam que estivesse ligado ao filme. Violência notória, até hoje ainda. A Última Casa, na Dead End Street, continua sendo um dos filmes de exploração mais misteriosos já feitos. Roger Watkins admitiu ter usado drogas durante as filmagens. A estrutura fragmentada e surreal revela uma mente em ruína. Mas foi o realismo aterrorizante que levou à proibição. Um cinema cru, que foi confundido com assassinato, de fato. 8. I Spit on Your Grave, 1980. Poucos filmes dividiram o público e a crítica com tanta intensidade quanto I Spit on Your Grave, dirigido por Mir Arti. O filme narra a história de uma mulher que é brutalmente atacada por homens, deixada para morrer, e volta para vingar si mesmo. Vingança sangrenta. O que chocou o público não foi apenas a trama. Foi a duração e as cenas de ataque, que ocuparam quase um terço do filme. Duração na estreia do filme. I Spit on Your Grave foi proibido em muitos países, incluindo o Reino Unido, onde ficou proibido por décadas. Mesmo no Zhuilong, Iowa, enfrentou distribuição. Grupos feministas o chamaram de exploratório e degradante. Discordaram. Foi narrativa poderosa de vingança. Roger Ebert ficou famoso chamá-lo de saco de lixo vil. Defensores disseram ser uma declaração feminista radical, oculta numa vingança de estilo Grindhouse. A controvérsia só aumentou seu legado. Proibições não frearam curiosos espectadores de achar cópias clandestinas, nem ir às sessões da meia-noite. O filme ganhou fama de um dos mais perturbadores já feitos. Não é apenas pelo que mostrou, mas pelo tempo em que mostrou. Violência era implacável. Emoções eram tão cruas e a vingança brutal. Se for visto como exploração ou empoderamento, eu cuspo no teu túmulo, o que chocou o público dos anos 80, levando-os ao silêncio. Depois sumiu das programações teatrais por completo. O debate em torno disso continua vivo, mesmo hoje. 9. Tina Bru, 1982, mestre italiano do horror. Dario Argento não era estranho à controvérsia, mas Terry levou as coisas longe demais para os censores britânicos, lançado em 1982. O filme é um mistério de assassinato sangrento e estilizado, banhado nos traços de Argento, visuais de halo, cores vivas e câmera desorientadora. Trilha sonora de sintetizador pulsante. Por baixo do verniz elegante, há uma trilha de assassinatos, cortes com faca e um dos assassinatos mais infames da história do horror. História segue um escritor americano que vem a Roma promover seu romance de horror mais recente, para se ver ligado a assassinatos inspirados em sua obra. A fronteira entre ficção e realidade fica tênue, enquanto corpos empilham-se. Certa cena. Uma mulher tem o braço arrancado por um machado. Jatos de sangue em câmera lenta contra paredes brancas viraram foco da censura. Os censores do Reino Unido o incluíram na lista de videonasties, banido por violência extrema mesmo após cortes. O filme ficou restrito em vários países.
Durante anos, críticos ficaram perplexos com o teor gráfico e acusaram-no de glamorizar violência contra mulheres. Mas os fãs de Argento elogiaram seu comentário sobre censura e violência na mídia. Depois de tudo, o assassino foi inspirado pela ficção de terror. Argento pareceu brincar com a ideia de que a arte imita a vida ou o contrário. Ao longo do tempo, Tenebre foi reavaliado como clássico autoconsciente e elegante do giallo. Em 1982, as autoridades viam apenas sangue. E queriam tirar isso das prateleiras já. Décimo Neiman, 1987. Você nunca viu nada igual a Neiman. E por boa razão, o filme de terror alemão Underground, de Jutit, não foi banido. Foi rejeitado e condenado. Ofensa à decência humana. Lançado em 1987. Neiman conta a história de um homem que trabalha numa empresa que limpa acidentes na beira da estrada e leva partes do corpo para casa como troféus. Quando ele traz para casa um corpo inteiro para dividir com a namorada, vem uma perturbadora exploração de necrofilia, obsessão e decomposição. As cenas de intimidade com corpos em decomposição no filme foram chocantes o bastante para banir o filme em vários países, incluindo Alemanha, Reino Unido e Austrália. Mesmo teatros subterrâneos hesitaram em exibi-lo. Censores consideraram-no obsceno, moralmente corrupto e sem mérito artístico. Boothright falava de alienação, morte e repressão alemã. O baixo orçamento do filme, estética e realismo perturbador, faziam-no parecer mais real. Críticos perigosos estavam divididos. A maioria descartou-o como lixo. Outros o viram como arte confrontante, horror doméstico, empurrando tabus até ruptura. Isso gerou uma sequência neo-romantic seguiro, que também foi banida no lançamento de hoje. No Romantic é uma lenda de culto entre fãs de horror, não apenas pelo que mostra, mas pelo que. Isso mostra os limites que o cinema pode expressar. Mas no fim dos 80, autoridades não ligavam para a interpretação. Viam neo-romântico como ato criminoso e queriam que o mundo não visse com facilidade. 11. The Beyond, 1981, de Lúcio Fussi. The Beyond é mais que um filme de terror. É um pesadelo onírico repleto de gore. O surrealismo e o pavor apocalíptico foram lançados em 1981 como parte da trilogia não oficial Portões do Inferno de She. O filme conta a história de uma mulher que herda um hotel assombrado na Louisiana, erguido sobre um dos 7 portais do inferno. O que se desenrola é uma sequência de mortes brutais e aparições espectrais, e uma descida a uma visão literal do inferno. A maestria de Che no horror atmosférico é inegável. Sua obsessão por mortes grotescas também é evidente. Nos anos 80, o público viu cenas de derretimento facial, tarântulas ácidas, comer o rosto de um homem e das mais brutais sequências de arrancamento de olhos. Não foi só gráfica, foi arte operática e implacável. O Reino Unido foi rápido em reagir. O filme, The Beyond, foi incluído na infame lista de videonasties e banido da distribuição. Mesmo versões fortemente cortadas eram frequentemente rejeitadas. Outros países seguiram o exemplo, rotulando-o. O filme era blasfemo ou obsceno. Críticos o rejeitaram como gore porn incoerente, mas fãs de horror o saudaram como uma obra-prima de atmosfera, design de som e lógica dos sonhos. O que tornou o Além tão eficaz e tão assustador foi justamente a recusa dele em explicar-se minuciosamente. Não há vilão claro, nenhuma resolução lógica, apenas medo persistente e sangue. Hoje, é considerado um clássico de horror, e muitos dos mesmos críticos que um dia o desdenharam e o reavaliaram de fato como o magnum opus de She. Mas, nos anos de 80, o Além era 2. Cheio demais de surrealismo e de impiedade para ser aceito pelo público em geral. O 12º Homem, Por Trás do Sol. O filme de 1988, Man Behind the Sun, é um dos poucos filmes tão perturbadores que até veteranos do horror têm dificuldade em assisti-lo, dirigido por um cineasta chinês. Mutu Fei, este documentário de choque de 1988, dramatiza as verdadeiras atrocidades cometidas pela notória Unidade 731 do Japão durante a Segunda Guerra Mundial. O que o torna tão horrível não é só a violência, é que grande parte disso vem de fatos históricos. O filme mostra cientistas japoneses que fazem experimentos em prisioneiros chineses, membros congelados, doenças que afetam crianças, cativos expostos a câmaras de descompressão até que corpos explodam. A violência
é apresentada com distanciamento clínico, tornando-a ainda mais perturbadora. Aumentando a indignação, o filme incluiu cenas de uma autópsia real. E as cenas da morte de um gato atacado por ratos provocaram indignação internacional. Man Behind the Sun foi rapidamente banido em vários países, incluindo a Coreia do Sul e a União Soviética, mesmo em Hong Kong e na China continental, onde os temas anti-japoneses do filme provavelmente seriam bem-vindos. Espectadores hesitaram pela brutalidade do filme. Críticos o acusaram de exploração sob o pretexto histórico. Apoiadores afirmaram que o filme obrigou o público a enfrentar um capítulo esquecido do horror. O filme é polêmico. Alguns o veem como cinema político. Outros dizem que isso ultrapassou todos os limites éticos imagináveis. De qualquer forma, O Homem por Trás do Sol foi um filme que ninguém conseguiria esquecer, e muitos governos não queriam que fosse visto. 13º, Cobaia, Flor de Carne e Sangue. 1985, Cobaia. A Flor de Carne e Sangue é um filme tão convincente em sua descrição grotesca de tortura, que enganou uma celebridade de Hollywood, fazendo-a crer que aquilo era real. Lançado no Japão, em 1985, da série Guinea Pig. Esta nota mostra um homem vestido de samurai que sequestra uma mulher, sedando-a ainda, desmembra o corpo. Não há enredo nem desenvolvimento de personagens. Dissecção gráfica, passo a passo, filmada de forma bem realista. Tão realista. Segundo relatos, Charlie Sheen teria visto uma cópia e ficado tão perturbado que pensou já ser um filme snuff. Ele acionou o FBI, abrindo investigação sobre as origens do filme. Autoridades concluíram que o filme foi encenado com efeitos práticos, o que aumentou o mito em torno do filme. No Japão, o filme já era infame entre círculos de horror underground, mas quando as notícias se espalharam pelo mundo, foi banido em vários países. O Reino Unido recusou classificação, e o filme foi distribuído ilegalmente por bootlegs e convenções de horror. O que separa Flower of Flesh and Blood de outros filmes gore não é apenas o conteúdo, é a apresentação fria e clínica como ele é apresentado. Não há contexto emocional, nem gritos, apenas uma exibição metódica de carnificina que parece mais um vídeo de necrotério instrucional do que um filme de terror. Embora alguns afirmem que o filme seja uma metáfora para a desumanização na sociedade moderna, a maioria concorda que ele existe apenas para ultrapassar os limites do gore cinematográfico. Tornou-se um símbolo do cinema de horror extremo e um exemplo de até onde vai o limite. 14 Evil Speak, 1981. O que acontece quando você mistura satanismo, computadores e bullying no ensino médio? Você obtém Evil Speak, um filme tão estranho, violento e blasfemo que os censores britânicos o retiraram das prateleiras durante o infame vídeo Nasty Panic. Dirigido por Eric Weston, o filme estrela Clint Howard no papel de Stanley Cooper-Smith, um nerd da academia militar que tropeça em um livro de rituais satânicos e usa um computador para invocar as forças do mal, visando a vingança. À primeira vista, a fala maligna soa como filme becafona, mas o público dos 80 ficou chocado. Quando Stanley liberta forças demoníacas, o inferno explode. Literalmente há assassinatos brutais, com espadas, crucificações, decapitações e um exército de porcos possuídos que dilaceram uma mulher. A fusão de rituais satânicos com imagens católicas tornou o filme ainda mais ofensivo para grupos religiosos. A Lei de Publicações Obscenas do Reino Unido declarou-o inadequado para exibição. O filme foi banido. Mesmo nos nosso Oriwa, Evil Speak foi comercializado como perigoso e subversivo. O uso da tecnologia no filme, como porta do mal, foi perturbador nos 80, quando computadores surgiam. The Bun Evil Speak desenvolveu um culto de fãs entre os amantes de terror, que apreciaram a sua mistura de gore, horror religioso e paranoia tecnológica. Hoje é visto como uma entrada estranha, porém significativa, no subgênero do terror tecnológico. Mas em 1981, era considerado demoníaco demais, gráfico demais e controverso demais para ser permitido na tela. 15 Pesadelos num Cérebro Danificado, 1981. Conhecido em alguns círculos como Pesadelos ou Scalpel. Este slasher de 1981 é um dos filmes mais infames da Era Nasty. Era Nasty, dirigido por Romano. SC. Pesadelos no Cérebro Danificado conta a história de George, um paciente psiquiátrico, libertado de uma instituição que logo mergulha num frenesi brutal de assassinatos. Assombrado por traumas de infância e visões, George não mata apenas. Explode de raiva,
ao cometer violência, tão gráfico que deixa o público atônito. A cena mais controversa envolve um assassinato brutal, muito grave. Com um machado exibido em close de Grizzly, os efeitos foram tão intensos que as autoridades britânicas prenderam o filme por obscenidade. Mesmo o distribuidor do filme, na Grã-Bretanha, foi preso, uma das raras ocasiões em que alguém recebeu pena por distribuir um filme de terror. Críticos da época disseram que o filme se deleitava no sadismo e até fãs de slashers o acharam avassalador. O título do filme, na campanha de marketing, destacou fortemente a ideia de surtos psicóticos e cérebros danificados, alimentando temores de que pudesse inspirar violência real. Ao longo dos anos, Pesadelos em um Cérebro Ferido ganharam notoriedade não só pelo conteúdo, mas pelo papel na censura cinematográfica. Hoje é item raro, artefato de uma era em que terror era tratado como bombas relógio. Foi mais que um filme, foi ameaça, e autoridades enterraram-no. Estes 15 filmes não assustaram apenas o público em geral, de fato. Desafiaram limites do que a sociedade aceitaria na tela grande. Todos foram banidos por um motivo. Se você acha que os filmes de hoje são extremos, lembre-se, 80 já fez isso primeiro, e às vezes pior, sem pudor.